Olá, empresário. Você já elaborou o planejamento orçamentário da tua empresa para o ano de 2022? Se você não iniciou, ainda dá tempo, porém as grandes empresas já começam a elaborar o orçamento a partir do mês de setembro desse ano, para que ele passe por um crivo de análise e também aprovação, e daí sim o orçamento se transforma nas metas departamentais que são disponibilizadas para os gerentes e também para o próprio proprietário da empresa. E o orçamento é válido não somente para grande empresa, mas também para média e pequena empresa. Ele é um documento, um relatório, um sistema de gerenciamento que te permite você visualizar o que vai ser a tua empresa no futuro. Ou seja, você antecipa as tuas ações e passa a quantificar todas essas tuas ações para que você tenha uma noção de como a tua empresa vai estar se comportando no período subsequente, avaliando tanto o ambiente interno da tua empresa, que é o processo de produção, compras, comportamento dos clientes, tanto também o ambiente externo da tua empresa, que seria o comportamento da economia. Bom, ele é muito importante porque você pode muito bem, ou pode acontecer durante um ano, a tua empresa ter um prejuízo, mas você construir a tua empresa com orçamento, com prejuízo, isso é falta de ação, de visão, de tomar as ações antecipadamente. Então é importante sempre estar analisando ou elaborando esse planejamento orçamentário à luz do planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele vem antes do planejamento orçamentário. No planejamento estratégico, onde a empresa define, através da sua missão, que é a sua razão de existência, a sua visão, aonde ela pretende chegar, e também os seus objetivos, que são as metas que ela pretende estar atingindo. Então, a partir daí se elabora o planejamento operacional, chamado de budget. Tá ok? O orçamento empresarial. Esse orçamento se transforma, então, nas metas departamentais e ele é bastante amplo, que ele vai desde você estar analisando a tendência de crescimento do mercado onde a tua empresa opera, os produtos que ela vai estar produzindo, atrelado aos custos da produção, que é a formação do preço de venda através do custo, e também a tua estrutura operacional. E também está avaliando o crescimento que você espera da tua empresa em relação ao ano subsequente. E analisar se o lucro gerado pela tua operação vai ser suficiente para você promover esse crescimento operacional, tanto em ativo imobilizado, tanto quanto no caixa, ou se você vai precisar buscar recursos no banco, que seria o capital de terceiros, para você bancar então esse crescimento, para que você venha fugir de desconto de duplicatas, promover um crescimento de que não se transforme em faturamento e crescimento de lucro e que talvez a tua empresa possa estar entrando numa insolvência operacional e também financeira. Ele é importante porque ele se transforma também nas metas, nos KPIs departamentais, e daí sim, os teus gerentes, ou você na tua média ou pequena empresa, passa a ter um direcionamento das tuas ações que você vai estar tomando frente ao novo ano que se inicia. Então nós já estamos vivendo o ano de 2022. Algumas empresas já elaborou o orçamento até no 5-year plan, que seria o planejamento de uma empresa dos seus próximos 5 anos. Bom, eu vou te dar uma dica para você agora sobre tendência e comportamento da economia, levando em consideração a projeção do Banco Central. O Banco Central é o que determina a questão da política da moeda e do crédito no Brasil. É o órgão máximo que regulamenta o mercado de operações dos bancos e até mesmo mercados de capitais. Bom, segundo o Banco Central, para o próximo ano, o IPCA, ele está projetando que a inflação vai se caminhar no próximo ano em 5%. Quer dizer, os teus produtos terão que ter um reajuste mínimo de 5%, senão você não acompanha o crescimento, a tendência do comportamento dos reajustes de preço e desvalorização da moeda. Uma outra informação que ele está passando é que o PIB não vai crescer mais do que 1%. Ele está projetando em 0,58%. Qual que é a dica? Não adianta você querer acelerar demais a tua empresa num plano de crescimento e de investimento
crescimento, sendo que a produção interna bruta do país não está sendo projetada para crescer além de 1%. Então é o momento agora daquele jogo de final de campeonato mundial, de taça das Libertadores. Numa única partida você pode acertar ou você pode perder o teu título. O que eu quero dizer com isso? Num único investimento você pode muito bem levar a tua empresa ao sucesso, ou se você fizer um investimento muito grande, você pode destruir tudo que você construiu até agora nos anos anteriores que precede o ano de 2022. Porque o PIB desse ano, o Banco Central está projetando aqui em crescer em 5%, 4,71%. Então teve um crescimento, uma retomada por causa da pandemia e tal, mas agora para o ano que vem ele está sendo um pouco mais pé no chão, não está projetando um crescimento tão grande assim da economia, e esse é um ambiente externo que você tem que levar em consideração para você elaborar o teu orçamento. Um outro fator importante que é o câmbio, ele está projetando em 5,50. Quer dizer, para você, a transformação, comprar $1, você precisa de R$5,50. Então é muito importante para as empresas de exportação, mas para quem importa, ainda trazer tecnologia, você vai precisar de 5 faturamentos para agregar um faturamento de lá de fora. Então você tem que, talvez, desenvolver a tua empresa para a capacidade interna daquilo que é desenvolvido dentro do país e comprar e produzir produtos que não estão atrelados ao câmbio e vender produtos atrelados ao câmbio. Então isso é uma dica para você pensar em relação à tua empresa, em relação ao ano subsequente. A empresa que tiver endividamento em dólar, ela também não pode se entusiasmar muito, porque ela já tomou o efeito nesse ano e no ano que vem não existe uma queda de tendência de comportamento do dólar, o câmbio 5,5. Um outro fator muito importante para você levar em consideração do teu orçamento é o seguinte, é a Selic, que é a taxa que o Banco Central empresta dinheiro para os bancos. Ele está projetando a Selic para o ano que vem em 11,25% ao ano. O custo do dinheiro para o Banco Central emprestar dinheiro para os bancos vai ser de 11%. Nesse ano já está projetando em 9,25%, com uma tendência de 10%. Ok? Então você tem que tomar muito cuidado de você não fazer investimento no teu ativo imobilizado ou no teu estoque buscando dinheiro no banco. É hora de promover crescimento da tua empresa através da geração de lucro e de um pensamento voltado para o caixa, que é o que nós estamos falando nos nossos vídeos anteriores. Por que o Banco Central está atuando desse modo de elevar a taxa de juros e o custo do dinheiro? Através disso, ele controla a inflação, ele sabe de que o real vai ter uma desvalorização, ainda continua frente ao dólar de 5,5, e também o PIB não vai ter uma grande produção. Se não vai ter uma grande produção, o Banco Central não vai ter entrada tão grandes de recursos através dos impostos, fortalecimento, então, das suas reservas. Ok? Porém, vai ter um fortalecimento através das exportações, então entra a reserva dentro do Banco Central e ele continua ainda com o seu superávit e com a sua balança comercial positiva. Porém, se o país vai viver um ano ainda, um semestre um pouco que duvidoso, porque depois essas projeções elas podem ser modificadas durante o ano, o que o Banco Central está fazendo? Elevando então o custo do dinheiro para que as empresas não tomem muitos recursos emprestados nos bancos através do Banco Central e ele venha diminuir as suas reservas. Então ele eleva o custo de dinheiro, as empresas não buscam dinheiro emprestado no Banco Central e ela tem que crescer com as suas próprias pernas através da geração do lucro e conversão em fluxo de caixa. Então tudo isso nós consideramos na elaboração, num planejamento orçamentário, que é o orçamento. Então estou te comentando isso, se você está elaborando o orçamento da tua empresa, que você fique atento em relação a essas dicas do Banco Central e o comportamento da economia. Não é momento de sair acelerando, porque no primeiro semestre não existe nenhuma tendência de alto crescimento da produção dentro do Brasil, tá ok? 0,51, nem 1% de crescimento do PIB. Então é o momento de você controlar os seus custos, cuidar bem dos seus clientes, analisar todos os teus investimentos. Nós estamos à disposição tanto para te ajudar na elaboração do teu orçamento através de um programa de mentoria, tendo a tua empresa como um case direcionado a esse treinamento, ou também te dar um treinamento sobre planejamento orçamentário, de que é válido
para grande, média e pequena empresa. E que nós atendemos tanto os empresários, tanto quanto o pessoal que trabalha dentro das empresas através do nosso programa de mentoria. Pensar em orçamento é muito mais além do que você pensar em formação de preço e controle do custo. É você enxergar a tua empresa como um todo. Tudo de bom a todos nós. Um grande abraço, professor Alexandre Wander.